Olá, sejam muito bem-vindos a mais um boletim. Está no ar o nosso boletim de acompanhamento do mercado do boi. Vamos direto para Radar Investimentos, onde está Douglas Coelho, meu amigo. Está acompanhando o mercado, está de olho nos fatos e parece que a oferta deu uma encurtada agora nesses últimos dias, Douglas. O que está acontecendo e quais são os motivos aí para essa redução da oferta, que já vinha curta, né? Parece que o pecuarista pisou no freio de novo. O que aconteceu? Muito boa tarde, meu amigo Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Pois é, exatamente. O mercado já estava travado quando a gente via uma, duas, praticamente 3 semanas atrás, né? A gente tinha um período de boas chuvas, o pecuarista estava com a bola, né? Então ele dava o ritmo da partida, chuvas com boa frequência, bom volume, em praticamente todo o centro-oeste, todo o sudeste do país. Mas a gente teve agora, durante essa semana, uma véspera de um carnaval combinada com um aumento de tensão geopolítico, né? Então isso, querendo ou não, fez o pecuarista, que já estava recuado, ficar mais quieto o possível, né? Então a gente viu que essas escalas aí patinaram nessa semana como um todo, né? E a gente acredita também que na próxima semana, pelo fato de ser uma semana mais curta, quebrada, né? A partir da quarta-feira de cinzas, alguns frigoríficos não abatem na terça, diminui um dia de abate, um dia de compra de bovinos, deve ser uma semana lenta também. Então, para tapar os buracos, né, das escalas, é possível que surjam preços novos aí, preços para cima, para tentar destravar algum negócio aí adiante. Hoje a gente está falando de um boi sendo negociado a que patamar, Douglas? Hoje aqui em São Paulo os preços de balcão começam a partir de 340, os negócios começam a sair a partir de 345 e vão na máxima até 355 na maioria dos casos. E o foco é o boi China, boi para exportação. Exato, o apetite do exportador continua bem ávido, bem forte. A gente está vendo que quem tem o boi China, né, dá preferência para esse tipo de animal, às vezes não quer nem trabalhar com a vaca, quer deixar o espaço na escala ocupado por esse tipo de animal, que tem maior rendimento, que tem o maior lucro, né, maior margem aí quando a gente coloca aí a venda para fora, né, mesmo com o dólar caindo, a China está com um apetite muito grande em relação ao volume e o frigorífico que tem essa veia, que tem essa vertente na mão, quer pisar no acelerador sim. É por isso, né? É a demanda externa que está ajudando nesse sentido, certo? Sem dúvida, sem dúvida. A gente passou um susto ali em setembro e outubro, mas aí da volta do feriado lunar chinês, os estoques estão relativamente menores e esse apetite de matéria-prima da indústria exportadora em função do boi China é grande e continua. E fevereiro tende a superar a demanda de fevereiro do ano passado também, pelo jeito, né, Douglas? Sem dúvida, sem dúvida. Os últimos dados que a gente tem do Ministério, né, tiveram uma ligeira desaceleração, eu nem falaria desaceleração, talvez um ajuste aí para ser mais preciso. A gente tinha ao redor de 158 mil toneladas, nossa projeção agora fica mais próxima de 155 mil toneladas embarcadas em fevereiro de 2022, que representa um crescimento de aproximadamente 50% em relação a fevereiro 21. É um volume forte num mês curto. Então, sem dúvida, é um cenário construtivo e otimista. Essa tensão lá na Rússia, esse conflito todo entre Rússia e Ucrânia, de alguma forma pode prejudicar nossas exportações ou a carne bovina passa ilesa aí, segue ilesa aí, Douglas? Essa foi uma pergunta que desde quarta, quinta-feira, muita gente tem feito, né? E acho que o próprio mercado respondeu isso de uma maneira bem clara, bem direta. A gente viu que no mercado físico não houve nenhuma alteração de preço de balcão, né? Pelo contrário, quem precisava tapar algum buraco ou outro mais urgente acabou subindo, pagando os 350, pagando 355. O mercado futuro, que é onde os fundos, bancos, pessoas jurídicas, pecuaristas, né, travam os seus preços, negociam os seus valores, também tem um equilíbrio muito fino e muito rápido, né? Ele ajusta isso muito rápido. Também passou praticamente estável. Então, o bovino saiu ileso dessa tensão, né? A Rússia já representou lá atrás, em 2012, 13, 14, alguma representatividade em relação a volume e faturamento. Hoje, bem menos, né? Não é relevante. Se fosse uma China, um Chile, um Egito,
aí sim poderia fazer preço. Mas hoje a Rússia não fez preço, né? Toda essa tensão aí passou pela tangente quando a gente olha no mercado específico do boi gordo. Existia um protocolo aí de conversação, né, para a retomada das exportações, mas ainda de fato não tinha acontecido, né, Douglas? Então isso meio Exatamente. que deixa a nossa balança de exportação fora dessa confusão toda, né? Exatamente, e felizmente também, né? Depois de um susto que a gente tomou no final do ano passado, né, em setembro, outubro, depois da tempestade deixa vir a bonança também, Pois né? é, Mais um susto agora, exatamente. não, pelo amor de Deus. Muito bom. Ô Douglas, a gente viu o dólar caindo muito. Mesmo assim, a carne brasileira segue competitiva? Segue bem competitiva. Como a gente comentou, os volumes estão fortes, né? Aquele 5,70 era um overshooting. Pensar que a gente poderia exportar naquele nível de câmbio aí 3, 4, 5, 6 meses seguidos é querer demais, vamos falar assim, né? Um preço que tocou lá algumas vezes, mas não se manteve naquele patamar. E mesmo recuando, é a gente comparar um cenário de céu de brigadeiro com um cenário bom, um cenário ótimo, né? Ou excelente com muito bom também. Então, ainda 5,13 é uma boa conversão quando a gente fala em volume e em preço médio em reais por tonelada, sem dúvida. Muito bom. E o mercado interno, como é que estão as compras, a expectativa aí para o feriado de carnaval? Enfim, muda alguma coisa no cenário para os frigoríficos e para os pecuaristas ou para o preço da arroba? Bom, no mercado interno a gente viu nos últimos dias um bom volume de vendas no atacado, seja no com osso ou no sem osso, possivelmente com o varejo se preparando para as vendas pré-carnaval, né? Graças a Deus a gente está virando essa página do Covid, as pessoas estão se movimentando mais, viajando, frequentando o hotel, fazendo um churrasco, indo na chácara, indo para a praia. Isso sem dúvida estimula o consumo de carne bovina, que é a preferida do nosso país, né? Aquele churrasquinho não pode faltar. E isso, sem dúvida, também mexeu com o mercado atacadista. Apesar do bom volume vendido que a gente viu nessa semana, os preços não tiveram tanta alteração. Hoje, nossa referência para a carcaça casada fica mais próxima de 19,74. Mas só o fato dessa rotatividade estar bem ativa já é muito positivo. Por quê? Porque a exportação, como a gente comentou, está drenando muito bem e a gente teve uma rotatividade no estoque muito boa aqui no mercado interno. Então isso, sem dúvida, oxigena a indústria como um todo, né? Na pergunta anterior, você tinha falado se o dólar fazia sentido, até abrir uma planilha enquanto isso. Com a média que a gente tem até o dia 20 de fevereiro, 5,22 de preço médio, é claro que o dólar caiu um pouco mais, representaria ainda um crescimento de quase 18% em reais por tonelada, né? Então, sem dúvida, com a carne com um volume de 50% de aumento e um preço médio de 18%, né? E o mercado atacadista de carne com osso dando essa rotatividade no carnaval, oxigena a indústria, deixa as coisas no eixo aí quando a gente fala para consumo de carne, seja externo, seja interno. Vamos observar então o consumo durante esse carnaval, é isso? Exatamente. O cenário é construtivo, a gente vem de um momento bom para escoamento de carne, né? E o carnaval pode ajudar, sim, essa questão, porque a gente tem um aumento de consumo, menos dias de abate e menos dias de compra de animais terminados também. Então, sem dúvida, tem um espaço aí para a arroba continuar firme, ou pelo menos surgir alguns preços mais novos e altos nos próximos dias. Boa, Douglas. Bela análise. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre. Eu que agradeço pela oportunidade, contem conosco. Um forte abraço. Valeu, abraço para você. Tá aí, Douglas Coelho aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado do boi. Pecuarista comandando, portanto, dando tom aí da oferta no mercado, pisando no freio na oferta de animais, o que vai obrigar aí o frigorífico a se preparar, se quiser, obviamente, tapar aí os buracos das escalas de abate. O Douglas acredita em uma retomada dos preços, uma manutenção e até talvez uma evolução dos preços, e isso pode ser impulsionado inclusive pela boa demanda durante o carnaval. Vamos ver se mercado interno e exportação juntos ajudam aí a dar uma elevada nos preços da arroba, preços que vêm se mantendo estáveis já há um bom tempo, mas esses fatores podem aí mudar o patamar, pelo menos no curto prazo, então fique atento às oportunidades.
Vamos aos preços, vamos ver como estão os negócios lá na B3 Mercado Futuro. Hoje dia de queda por lá. Fevereiro, R$ 344,50, está caindo 0,13%. Março, R$ 342,55, queda de 0,23%. Abril, R$ 335,00. Esse é o preço das 8 horas da manhã, ou seja, o fechamento de ontem, não teve alteração, você vê aí. Maio, R$ 330,90, a 0,12% de queda. Indicador CPEA também recuou um pouquinho ontem, 0,94% a R$ 340,70. São os preços de hoje, preços ainda sujeitos a alterações, o mercado lá na Bolsa continua operando. Lembrando, senhores, que o Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.